Boa noite, gente. Vamos lá então para a live número 201. Ontem eu falei um pouquinho sobre como se manter jovem, como manter um espírito jovem, um espírito cheio de energia. E hoje eu vou falar o lado oposto dessa moeda. Hoje eu vou falar sobre a fonte da infelicidade. Olha só, até vou colocar aqui. Nós vamos colocar o lado oposto. Nós vamos falar sobre a fonte de infelicidade. Por que muitas pessoas são infelizes? Por que muitas pessoas nessa era estão entrando em depressão, mergulhando na depressão? Por que há tanto suicídio? Por que há tantas pessoas sofrendo de ansiedade? Por que há tantas pessoas não conseguindo dormir? Vamos lá então. Olha só, Provérbios 15, 13. Está escrito assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Novamente, Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E tem outro provérbio que diz o seguinte, outro provérbio que diz assim, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha só, Provérbios 4, 23 fala que sobre tudo que devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. Deixa eu só baixar o volume aqui. Qual o primeiro órgão que nasce quando viemos a essa terra? O primeiro órgão que nasce é o nosso coração. Eu lembro que quando a gente foi fazer o pré-natal, enfim, da minha filha, a primeira vez que nós escutamos o coração dela era a única peça que existia. Pum, 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 pum. Cara, aquilo me impactou muito forte, meu. Um coração. O primeiro órgão que existe em nós, quando a gente ganha vida, é o coração. Então, olha só, o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Quando começa o nosso coração a entrar em dor? Quando não comemoramos micro-resultados, quando reclamamos, quando murmuramos, tendo tudo talvez. Muita gente, nesse período de frio, talvez agora está reclamando do frio, mas tem uma jaqueta, tem um casaco, tem o conforto da sua casa. E quando a pessoa reclama, o que acontece? A dor abate o espírito. Mas o coração alegre aformoseia, é o contrário. E Provérbios 4, 23 está escrito assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Guardar o coração do quê? Da reclamação. Guardar o coração da mágoa, da raiva, do ódio, da tristeza. Quando temos raiva do nosso próximo, quando temos raiva das pessoas, quando temos raiva da nossa vida, nós não guardamos o nosso coração e ele entra em dor. E quando entra em dor emocional, o espírito se abate, ou seja, sua energia é sugada por essa dor. Quando você olha tudo que não tem, você vai descendo uma escada e vai descendo, e quando você vê, você está num mundo sombrio, num mundo de escassez. Cada vez que você reclama do frio, ou da roupa que você não tem, ou da inveja, você não guarda seu coração. E ele entra em dor. Como eu falei anteriormente, o primeiro órgão que nasce em nós é o coração. Por isso devemos guardar. E no nosso coração talvez existe aquela criança cheia de esperança, cheia de alegria. E essa não pode morrer dentro de nós. Essa a gente tem que proteger até o final das nossas vidas, porque ela vai nos trazer alegria. Mas quando reclamamos, isso é uma fonte de infelicidade. Quando eu reclamo, quando eu fico pensando nas coisas que eu não tenho, eu vou descendo uma escada, e quando vê eu estou num porão. Esse porão é o porão da escassez. O mundo fica cinza, o mundo fica sem brilho. Quando vê você está ansioso, quando vê você está sem dormir, quando vê você perde a esperança. E é aí que nasce um grande problema. A infelicidade. Quando olhamos para o que não temos, quando reclamamos todos os dias, seja de qualquer coisa, mínimos detalhes, a gente entra em dor.
E quando a gente entra em dor, a vida perde sentido. E quando a vida perde sentido, o nosso cérebro começa a apresentar alguns sinais. Quando a nossa vida perde sentido, você começa a ter dores musculares, dor de cabeça, você não tem mais vontade de levantar da cama, porque a dor emocional ela é tão insuportável e ela se torna uma tristeza tão profunda que você perde a energia. Como diz Provérbios 15:13, o coração alegre formoseia o rosto. Quando a gente protege o nosso coração, a nossa criança interior, isso fica no nosso semblante, a nossa alegria, o nosso sorriso. Isso é uma energia muito poderosa, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Quando você reclama, seu coração entra em dor, porque a vida perde o sentido e o espírito se abate, ou seja, sua energia é sugada. A sua energia é tão sugada que você não consegue mais levantar da cama. Você começa a entrar em distração muito fácil. Você começa a ter dores musculares. Você começa a ter dor de cabeça. E não sei se você sabia, a maioria dos problemas de saúde começa no emocional. Então, essa é a mensagem de hoje. As fontes de infelicidade. Quais são as fontes de infelicidade? Reclamar, se comparar com a história do vizinho, se comparar com a história do fulano, principalmente nessa era digital, onde a gente fica circulando, vendo o feed de notícias, automaticamente é normal a gente se comparar. Mas isso faz mal para o nosso coração. É como se a gente não protegesse aquela criança interior. Quando vê a gente está alimentando inveja, quando vê a gente está sentindo dor e nem sabe por quê. Porque você se comparou. Automaticamente, quando você vai rolando o feed, você vê alguém lá, postou que está lá em Dubai, e você está aqui em Caxias do Sul, no frio. Você não guardou seu coração. Você alimentou um pouquinho de inveja. E isso dói. Dói na sua alma. O seu espírito se abate, sua energia é sugada. Porque você vai perdendo o sentido do hoje, vai perdendo o sentido do agora. É como se você vivesse uma vida triste e os outros uma vida feliz. O Leandro aqui, hipnoterapeuta, colocou assim: nossos sentimentos estão ali no coração. Ele vibra 5.000 vezes mais que pensamento positivo. Uau! Comprovado cientificamente. Por isso realizamos nossa realidade. A importante conexão com Deus. Uau, demais, Leandro. Até vou tirar um print aqui dessa frase, hein? Olha só. Se a palavra de Deus diz para nós guardar o coração, a palavra de Deus diz para nós guardar o nosso coração. Porque se ele entrar em dor, o espírito se abate, ou seja, a nossa energia é sugada. Então devemos fazer isso. E quando não guardamos o nosso coração, isso vira uma fonte de infelicidade, porque o mestre dos mestres também falou assim, está lá em Mateus 15:19. Olha só, porque do coração procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidade, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Peraí, do nosso coração procedem fontes de vida? Sim, quando guardamos o nosso coração, quando guardamos a nossa criança interior. Mas quando deixamos a brecha de reclamações, comparações, mágoa, ódio, então desse mesmo coração procede a morte praticamente. Por quê? O seu espírito se abate, ele fica em dor, sua energia é sugada, a sua vida perde sentido. Quando sua vida perde sentido, você acaba morrendo antes do tempo, porque você não vê esperança no outro dia. Outra coisa, que é uma fonte de infelicidade. Por mais doloroso, por mais difícil momento que você está vivendo hoje, agora, não sei qual que é o problema que vocês passam, mas é muito importante você mover a sua fisiologia. A neurociência sabia que pensamentos mudam a nossa fisiologia. Perceba que uma pessoa que está em depressão, a sua fisiologia é muito fácil de decodificar. Ela olha para baixo, ombros caídos, tem pouco movimento, movimentos lentos, tem algumas pessoas que não conseguem nem levantar da cama. A pessoa que está num nível de depressão profunda, ela está num nível de tristeza muito profunda. A vida está perdendo sentido, está sem cor. E perceba que aí a neurociência, percebendo isso, também descobriu que quando nós mudamos a nossa fisiologia, nós mudamos nossos pensamentos também. É incongruente você estar correndo numa esteira na academia e estar triste. É quase impossível você estar fazendo um exercício físico e se sentir triste. Quando você move a sua fisiologia, você move seus pensamentos também para algo melhor. Ou seja,
Se você está triste, experimente cantar. Quem canta, seus males se espantam. Cantar e dançar. Eu costumo brincar muito com a minha filha dentro de casa. E a gente se diverte muito, a gente brinca, a gente dança, a gente faz um auê. Mas isso acende uma paixão pela vida, acende e traz sentido para a vida. Agora, se mover pouco. Eu sei que no frio também é um pouquinho complicado, geralmente as pessoas estão no sofá, mas hoje eu estava no sofá até, eu fiquei um tempo, eu li um livro, estava lendo uma parte de um livro, mas já me incomoda porque quando você para a sua fisiologia, quando você fica muito tempo parado, os pensamentos mudam também. Os pensamentos não são muito bons quando você está muito parado por muito tempo. Agora quando você se move, dança, brinca, uau, ressuscita aquela criança interior, você sente a fonte da vida pulsando de novo dentro de você. Ou seja, a fonte da vida é o nosso coração. É o primeiro órgão que nasce quando viemos para este mundo, quando somos fecundados no útero da mãe. É o primeiro órgão que começa a bater. É ali que está a fonte da vida. Mas se não protegermos, deixarmos a reclamação tomar conta da nossa mente, quando a gente começa a olhar para as coisas que não temos, nós entramos no mundo de escassez e a gente não protege o nosso coração. Então deles também vai proceder pouca energia. O seu espírito se abate. Você não vai ter força de vontade para continuar. Essa é a mensagem de hoje. As fontes de infelicidade. Quais são, então? Reclamação, ficar olhando e se comparando com a vida do vizinho, olhar tudo que não tem, esquecer de comemorar os pequenos resultados. É uma escada. E você vive no mundo da escassez. Se eu perguntar aqui para vocês se lembram de algum eclipse solar? Muitas pessoas vão dizer, sim, eu lembro de um, tal dia, tal data. Por quê? Porque é comum as pessoas darem valor para o que é escasso. O eclipse solar é escasso. Acontece poucas vezes. Eu vi só um, se eu não me engano. Um só eclipse solar. Mas se eu perguntar para vocês, quantos pôr do sol você viu? Talvez você não vai nem se lembrar, porque o pôr do sol é abundante. O pôr do sol acontece todos os dias. Mas de tão abundante que é, você não presta atenção. E quando você não presta atenção no que é abundante, você fica focado no que é escasso. Nessa época de pandemia, desde que começou, tem vídeos meus muito antigos dizendo para as pessoas, ei, não foque nisso, tem muito mais coisa boa acontecendo do que está acontecendo agora. O que eu estava fazendo? Além de proteger o meu coração, eu estava tentando proteger o coração das pessoas. Aí, Rodrigo, você não viu o noticiário? São muitas mortes. Então, uma vez numa live eu falei para uma pessoa que me questionou nesse sentido. Rodrigo, você não está vendo o que está acontecendo? Eu falei, não. Aí a pessoa até se indignou, mas aí eu falei assim, ok, você sabe qual o número de óbitos? Deixa eu te apresentar o número de vidas. E nós somos muito mais abundantes. E por ser abundante, você não presta atenção. O número de vida é muito mais abundante que o número de óbitos. Isso já me dá esperança. Isso já te dá esperança. E quando a gente tem essa percepção, a gente protege o nosso coração. Então a pessoa não conseguiu me responder. Ela sabia exatamente o número de óbitos. Rodrigo, você não está vendo as notícias? E eu falei que não. Mas eu só fiz a seguinte pergunta. Ok, me apresenta os números de óbitos que você presta atenção. E eu te apresento o número de vivos, que é muito mais abundante. Ou seja, de tudo que está acontecendo, eu protegi meu coração. Eu acabei protegendo meu coração. Porque senão, o que acontece quando a gente fica olhando para o que é escasso? O que está acontecendo é escasso. Você nunca olhou o número de anos que você teve com vida de abundância? O número de escassez que estamos vivendo em questão de pandemia é muito escasso em relação ao tanto que eu vivi até hoje. É muito escasso, então eu nem presto atenção nisso. Eu presto atenção nos anos que eu vivi, nos anos que eu transbordei, nos anos que eu contribuí com as pessoas. Então, quando a gente tem uma percepção em não também ser negligente e não olhar para o que está acontecendo, mas focar no que realmente pode me trazer resultados positivos, eu transformo a minha vida. Ao invés de eu jorrar uma fonte de infelicidade para mim mesmo, eu jorro uma fonte de felicidade. Como está escrito, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quando a gente olha para o que é mais abundante, pôr do sol é muito mais abundante que eclipse solar.
Número de óbitos não chega nem perto ao número de vivos. Quando eu olho para o que é abundante, eu tenho mais esperança. Eu protejo o meu coração. Eu deixo aquela criança sempre ser feliz. Eu não sinto dor. Ou sinto bem menos dor. Os problemas ficam menores diante de mim. Perceba que é tudo uma questão de foco. Onde você tem focado? No que não tem ou no que você tem? Estamos vivendo na geração que é focada no que não tem. E não sabe o que querem. Gente, essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. E para nós refletir a respeito da nossa vida. Nós temos muitas coisas para agradecer. Nós temos bastante coisas para olhar e prestar atenção, que é muito mais abundante do que as coisas escassas que estão acontecendo no mundo. Tem muito mais coisa boa acontecendo no mundo do que coisa ruim. Mas onde vocês têm focado? Se você focar no que é ruim, você abre uma brecha para o seu coração sentir dor. E quando a dor é emocional, vai atacar sua fisiologia também. Fica muito mais fácil você adoecer. A sua imunidade abaixa. Agora, quando eu foco nas coisas que são abundantes, a vida é muito mais abundante que a morte. Eu não sei se você prestou atenção, mas o número de vida é milhares de vezes superior ao número de óbitos. Mas talvez você não prestou atenção nisso. Porque seu viés cognitivo sempre está prestando atenção no que é negativo, no que é escasso e no que é abundante você esquece. Talvez você agora vive falando, mas esses anos de pandemia, me conta sobre os anos de abundância que você teve. Talvez você nem se lembre porque você só olhou para o que é escasso. Então eu queria te dizer hoje para você proteger o seu coração. Porque o coração alegre formoseia o rosto e te dá muita energia. Como eu falei ontem, você pode ter uma idade avançada, mas ainda ser jovem de espírito, ter muita energia. E isso aumenta até a sua imunidade. Dificilmente você vai adoecer. Dificilmente você vai adoecer. Se você manter essa criança interior, proteger o seu coração, que é o primeiro órgão que existe quando a gente é fecundado. E o nosso coração é tão poderoso que ele libera hormônios que fortalecem os ossos. Não sei se você sabia disso, mas o coração ele é tão poderoso que ele cria hormônios que fortalecem até os ossos. Então, vamos proteger o nosso coração, focar no que é abundante, no que é bom, no que pode mudar a nossa vida. O que a gente não tem controle, a gente deixa pra lá. Mas a gente não foca no que é ruim. Vamos tentar ao máximo não reclamar. Às vezes a gente até reclama. É natural, às vezes... É natural até porque a gente não é daqui, né? A gente vem de outro mundo. Por isso que no verão a gente às vezes reclama. No inverno talvez você reclama. É porque nós não somos condicionados espiritualmente a esses intempéries. Nós viemos de um lugar que é tudo perfeito. E viemos com a missão. Transformar outras vidas. E talvez você se sinta um pouquinho desconfortável porque você não é daqui. Essa é a verdade. Viemos de um lugar bem melhor do que aqui. Estamos numa missão. Em transformar vidas. E... como eu estava falando... não olhe para o que você não tem. Olhe para o que você tem. Não fique olhando e se comparando com a vida do vizinho. Comemore e celebre quando ele conquistar algo. Ou se você quer não ter inveja, se inspire nele. Pergunte a ele, vizinho, como você alcançou isso? Eu quero aprender com você. Então você vai ter ele por inspiração e não por inveja. Celebrar pequenas conquistas que você tem diariamente. Hoje é um dia de você celebrar a jaqueta que você está usando. Se você tiver um cachecol, celebre. Você tem internet, celebre. Você tem um celular, celebre. Você tem uma cama para dormir, celebre. Assim você protegerá o seu coração. Isso vai te dar energia até o fim de seus dias. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite. Um ótimo fim de noite. Agradeçam por tudo. Faça uma lista de agradecimentos e vocês protegerão o coração. E as fontes de infelicidade não vão chegar nem perto de você. Tá bom? Grande abraço. Lembrando que pequenas atitudes transformam o mundo e juntos somos mais fortes. Se fizer sentido para você, curta, comente, compartilha, manda uma pergunta. Eu faço questão, se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou responder. Tá bom? Grande abraço e até amanhã.